Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Vamos abrir ali na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o evangelho, se aproxime e divida a leitura. Está escrito assim: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Vamos outra vez e aí em seguida você repete. Vamos lá. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Amém? Você crê nesta palavra? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, aplaude e glorifica. Aplaude e dá glória. Você é um dispenseiro de Deus. Isso, glorifica, aplaude mais ainda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, receba agora o louvor da tua igreja, o louvor do teu povo. Abre os céus para receber este louvor e o mesmo céu aberto para derramar as tuas bênçãos sobre cada vida que está aqui presente. Pai querido, a tua palavra vai ser anunciada agora. Este povo quer ouvir o Senhor falar e não um homem. Então vem e tome o meu lugar. Abra minha boca e fale através dos meus lábios. Envia a tua palavra e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Você sabe que uma casa pode ser dirigida pelo proprietário ou por um empregado. No caso de ser um empregado que governa a casa, ele deve ser aquela pessoa que gerencia de uma tal maneira que não falta nada para a casa. Não falta alimento, não falta material de conservação, não falta recursos para pagar os outros empregados e para pagar as contas da casa. E o despenseiro, ele é responsável pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas da casa. Ele tem que ser fiel, porque se ele não for, ele não vai durar naquele emprego, porque o seu patrão, o dono da casa, vai mandar embora o mordomo ou por ser incompetente ou por ser infiel. Quando o mordomo é mandado embora por ser incompetente, não dá conta do trabalho, não organiza as coisas direito, ele até vai sair da casa com algum prestígio, porque ainda que não fosse eficiente, era querido. Não havia nada que o desabonasse. Se for necessário dar uma recomendação, o proprietário da casa até dará a respeito daquele dispenseiro que não se deu bem naquele trabalho, mas era fiel. Então, ele vai receber até recomendação para empregos futuros. Mas se o dispenseiro, além de tudo, era infiel, ele é dispensado com justa causa. E quando se pede qualquer referência dele, o patrão vai dizer a verdade: olha, nós mandamos embora porque aqui ele não era fiel. Ele inclusive consumia o que era da casa para seu uso particular. Então a razão por que nós o mandamos embora é porque ele não é de confiança. Então, neste caso, seria difícil para o dispenseiro infiel conseguir continuar naquela atividade. Muito bem. Quando nós transportamos isso para a casa de Deus, nós sabemos que o dono da casa é o Senhor. E ele constitui despenseiros, mordomos, para cuidar dos negócios da casa. E o mordomo, o despenseiro da casa de Deus, sabe que ele não é o dono da casa.
e que ele tem que ser fiel em todas as coisas, para que inclusive seja recomendado e recomendável. Quando o despenseiro da casa de Deus é infiel, o próprio Deus trata de mandá-lo embora, porque ele é um servo infiel, ele é um despenseiro infiel, ele é um mordomo infiel. Mas se você vai pesquisar o que é na Bíblia um mordomo fiel, um despenseiro fiel, você tem que procurar justamente com aqueles que foram responsáveis para cuidar da casa de Deus. E nesse caso, nós temos que ir lá no Antigo Testamento para pesquisar a vida de Moisés, que foi o primeiro mordomo de Deus, quando Deus decidiu fazer a sua primeira casa aqui na terra, colocou Moisés como despenseiro. Um despenseiro que seria responsável pelo sustento da casa e dos servos da casa e da organização da casa. E o que Deus requeria de Moisés? Que ele fosse fiel, e Deus deu a missão para ele, sabendo que ele era fiel. Então, vamos lá no livro de Números, no capítulo 12, versículo 7, para você ver a carta de recomendação que o próprio Deus escreveu a respeito de Moisés. Livro de Números, capítulo 12, versículo 7. Olha só o que Deus diz. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus está dando por escrito um testemunho de que Moisés não é como os outros que tinha naquela época. Porque Moisés, ele é fiel na minha casa, diz o Senhor. E Deus, dando esse testemunho, elogiando o trabalho do mordomo Moisés, do despenseiro Moisés. Quando você começa a ler, a partir do capítulo 25 de Êxodo, quando Deus, em particular com Moisés, passa as instruções da sua casa, como seria aqui na terra, como Moisés iria fazer, administrar, cuidar, zelar, como que Moisés iria abastecer, enfim, cuidar das pessoas que estivessem na casa, você vai encontrar um rigor nos detalhes do que Deus está passando para Moisés, que francamente, somente um despenseiro muito fiel poderia seguir detalhadamente à risca tamanhas ordenanças. E não era fácil para Moisés ser fiel nessa condição. Veja, por exemplo, quando no capítulo 25 de Êxodo, Deus começa a falar do material que ele quer para a casa. E diz para Moisés, recolha do povo este material. E o povo vai trazer o material voluntariamente. Aí Deus começa a dar os detalhes dos móveis que seriam feitos naquela casa. E começa pela arca de madeira de acácia ou de cetim. E Deus dá as medidas, como que ela deve ser feita, como que ela deve ser cobrida, como que ela deve ser carregada. E Moisés está anotando tudo. O propiciatório de ouro, que era a tampa da arca da aliança, como que ele deveria ser feito, o que deveria ter em cima, como seria a sua cobertura, o que ele vai fazer com aqueles móveis. Aí vem sobre a mesa de madeira de cetim ou de acácia, como que ela deveria ser construída, e você vai vendo a riqueza dos detalhes, Deus dando as medidas, o que esta mesa tem que conter, e são detalhes rigorosos. Essa é a mesa dos pães, os pães da proposição, tudo que deve conter, os detalhes, os entalhes, o que vai estar ali gravado na madeira. E Moisés vai fazer tudo direitinho, fielmente. As cortinas do tabernáculo, é tão complicado isso daqui, que valeria a pena a gente ler se esse fosse o objetivo da mensagem. Mas quando você começa a ler aqui os detalhes dessa cortina, você fala, como é que Moisés conseguiu fazer do jeitinho que Deus estava ordenando? Aí você vai para as tábuas do tabernáculo,
o véu do tabernáculo, o pátio do tabernáculo, o azeite como que deveria ser para as lâmpadas, quem que vai trabalhar na casa. Deus está dando tudo para Moisés, e as vestes sacerdotais. Vamos ler só esse caso das vestes? Eu estou no capítulo 28 de Êxodo, a partir do versículo 4. Vê se é fácil ser fiel com ordenanças nesse nível de detalhe. Olha só, Deus dizendo: estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto farão. Pois vestes santas Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão um éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos. Lavrará essas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. E aí continua: farás também um engaste de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieiras farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. E é tanto detalhe, o que vai no peitoral, é muita coisa. Isso só para falar da roupa. E Moisés vai fazer tudo fielmente, conforme os detalhes que Deus está passando. As pedras Urim e Tumim, que eram consultadas para saber a vontade de Deus, sim ou não, luz e revelações. A lâmina de ouro puro, como que seria? E aí, depois de tantos detalhes que Moisés deveria fazer fielmente, Deus entra sobre os sacrifícios que seriam feitos e a realização do culto em si. Moisés vai ser assim. E aí começa a relação de sacrifícios. É muito complicada. Como que a coisa seria feita? O altar do incenso, o resgate da alma, a pia de cobre, o incenso santo, o azeite da santa unção, tudo. Muito trabalho, muitos detalhes. É cansativo até de ler. Mas Moisés seguiu tudo fielmente do jeito que Deus estava mandando. Os detalhes do ritual, os cultos, tudo direitinho. Moisés, ele vai fazer do jeito que Deus está lhe revelando. Compreende isso? Deus passa o trabalho, é assim, Moisés, não é para fazer diferente. E Moisés fez fielmente do jeito que Deus estava mandando. Isso no Antigo Testamento. Moisés recebeu de Deus um atestado de que era um despenseiro fiel. Agora, você vai para o Novo Testamento, onde o Senhor Jesus aparece como despenseiro de Deus. E ele tem que ser fiel. E tem que ser mais fiel até do que Moisés. E o Senhor Jesus vai inaugurar um novo templo, uma nova igreja, uma nova era com relação a Deus e os homens, e homens e Deus. Veja só, Deus coloca Jesus como despenseiro desse mistério do Novo Testamento, o tempo da graça. E Jesus, que vai trazer esse novo tempo, terá que ser extremamente fiel. E ele começa pela casa de Deus. O zelo do Senhor Jesus, a fidelidade é tão grande que ele faz aquelas 2 purificações no templo, expulsando os mercadores da fé. A fidelidade do Senhor Jesus é com relação também à palavra, porque ele diz assim: eu só falo aquilo que o Pai me manda falar. Eu só prego e ensino aquilo que o Pai me ensinou. Ele segue fielmente
as ordenanças que recebeu. Ele não vem com uma visão diferente. Ele vem trazendo exatamente o que Deus mandou que ele fizesse. E um zelo extremo, uma fidelidade rigorosa com relação à obra em si. Ele diz, eu só faço o que agrada ao meu Pai. Ele não faz nada que agrada a ele mesmo. Por quê? Porque ele está recebendo de Deus uma missão de colocar na casa do Senhor tudo aquilo que é necessário para que a vontade do dono da casa seja rigorosamente executada. Quantos aqui acreditam que Jesus Cristo foi fiel? Levante a mão. Despenseiro fiel. Muito bem. Então, você acredita de coração, por exemplo, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o despenseiro fiel, você acredita que Jesus era dizimista, sim ou não? Não senti firmeza em você, sabia? Não senti firmeza. Pastor, em nenhum lugar está escrito que Jesus Cristo era dizimista. Mas eu te digo que ele era dizimista e dizimista fiel. Extremamente fiel. E vou te provar por que ele era dizimista fiel. Se Jesus Cristo não fosse dizimista fiel, ele seria mais hipócrita do que os fariseus, que ele censurava. Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Olha só, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Se ele está xingando os fariseus de hipócritas, se ele não fosse dizimista fiel, mandando eles irem além do dízimo, o próprio Senhor Jesus seria hipócrita. Você acha que Jesus era hipócrita, sim ou não? Não. Isso você respondeu com firmeza. Ora, ele tinha que ser dizimista fiel. E mais ainda, se ele não fosse dizimista fiel, Jesus Cristo não entraria no céu. Por quê? Porque quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Moisés era dizimista. Como que ele ia ser fiel para Deus em toda a sua casa se ele não fosse dizimista? Como que o Senhor Jesus, como novo dispenseiro, anunciando o tempo da graça, uma nova igreja, como que ele poderia ser fiel se ele não fosse dizimista? E como que ele entraria no céu sendo ladrão se ele não fosse dizimista? Porque quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Deus diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. Jesus não apenas era dizimista fiel, como ofertante fiel. Vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Vamos até lá. Olha o que está escrito. Ele falando, hein? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se ele chamou os escribas e fariseus de hipócritas, porque davam o dízimo, tinham um rigor com o dízimo. Eles tinham um rigor, até quando recebia a hortelã, o endro e o cominho, eles ficavam contando, olha, de hortelã nós recebemos aqui 1000 galinhos, 1000 ramos, nós temos que separar 100 ramos da hortelã como dízimo. Eles eram rigorosos no dízimo, mas esqueciam do juízo, da misericórdia e da fé. Jesus os chamou de hipócritas, reconhecendo que eles eram dizimistas. Eles eram dizimistas. Agora Jesus vem aqui em Mateus 5,20 e diz, eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não vai entrar no céu quem não é dizimista, porque não é fiel.
Jesus não entraria no céu se ele não fosse dizimista. Porque ele não estaria sendo honesto nem sincero. Estaria encarregando as pessoas de uma coisa quando ele mesmo não era capaz de cumprir aquelas coisas. Agora, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nós temos a certeza que ele entrou no céu. Eu pergunto para você, se ele não tivesse sido fiel com a palavra de Deus, fiel com a lei, e a lei ordena que você dê o dízimo, se ele não tivesse sido fiel, inclusive como dizimista e ofertante, ele poderia anunciar com autoridade que ele é o verbo, a palavra, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Se ele não fosse dizimista, ele teria cumprido a lei, sim ou não? Porque a lei diz que o dízimo é santo ao Senhor. O dízimo é do Senhor. Se ele não tivesse cumprido a lei dando o dízimo, ele poderia dizer, está consumado? Olha só, aqui mesmo em Mateus capítulo 5, versículo 17. Olha o que ele diz. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Abrogar quer dizer colocar em desuso. Pegar uma lei que está em vigor e anular. Ele está dizendo, eu não vim anular, nem colocar em desuso. Eu vim cumprir a lei. Se ele veio cumprir a lei, ele tinha que ser dizimista. Porque a lei manda dar o dízimo de tudo que a pessoa tem. Continuando a leitura, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Agora, olha a afirmação que ele faz. Que afirmação tremenda, versículo 19. Qualquer, pois, incluindo ele, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Se alguém falar, não precisa mais dar o dízimo. Se alguém falar, o dízimo é opcional, dá se quiser. Essa pessoa está ensinando errado. Se alguém disser, o dízimo é coisa só do Antigo Testamento, e ignora Mateus 23, 23, e que Jesus foi dizimista, se a pessoa ensinar diferente, vai ser chamado o menor no reino dos céus. Agora, Jesus Cristo, se ele tivesse dito, não precisa dar o dízimo. Se Jesus tivesse dito, o dízimo está abolido, está dispensado. Se ele tivesse dito isso, então ele não poderia ser o maior no reino dos céus. Porque ele seria reduzido ao menor e não ao maior. No entanto, o Senhor Jesus, como despenseiro fiel, que zelava pela casa do Senhor, que não admitia comércio na casa do Senhor, que zelava e era fiel com a palavra, que só anunciava aquilo que ele tinha ouvido do seu pai, que não saía fora da visão, que não dizia as coisas de própria cabeça, que era um pastor fiel, que recebeu aquela visão e que fez exatamente aquilo que foi ordenado. Ele, o Senhor Jesus, que também era fiel na obra, fazendo somente aquilo que agradava o Pai, ele tinha que, com isto, ser humilde. No Antigo Testamento, a gente lê o testemunho de Moisés, que alguém escreveu que ele era a pessoa mais mansa que havia sobre a terra. Voltei para Números capítulo 12, verso 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele era manso, Moisés era manso e humilde. Jesus não podia ser menos manso, nem menos humilde do que Moisés. Porque o que ele está trazendo é algo muito maior, ele é dispenseiro. E o próprio Senhor diz, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, em tudo, Jesus está zelando
para ser um dispenseiro fiel do novo tempo que ele está trazendo para a humanidade. Então ele não pode ser infiel em nenhuma coisa, ele não pode ser infiel em nada, porque ele está trazendo um trabalho tremendo aqui na terra. Eu quero que você vá comigo agora, ali na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 2. O que fala a respeito de Jesus Cristo como dispenseiro. Olha aqui, ó. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Jesus é fiel, porque ele é tido por digno de tanto maior honra ou glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então está mostrando que ele é o dono da casa. Que ele é o dono da casa e mesmo sendo o dono da casa, foi fiel. Olha só. Por isso ele merece mais glória do que Moisés. Porque Moisés não era o dono da casa. Moisés era o dispenseiro do tabernáculo. Jesus, como dispenseiro e dono da casa, ele está sendo fiel em todas as coisas. Sendo dono. Desde quando um dono tem que dar satisfação a alguém sobre aquilo que ele faz na sua própria casa. Mas Jesus, ele não se colocou como dono da casa. Ele se colocou manso e humilde. Ele se reduziu, ele se rebaixou. Olha o que continua dizendo aqui. Versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Olha só, Cristo como filho do dono da casa. Não, Moisés era o empregado, mas Jesus é o filho do dono da casa, que edificou a casa. E como filho, tendo direito a tudo, ele foi fiel nas mínimas coisas, cumprindo a lei. Então, o Senhor Jesus, em nenhum momento ficou batendo no peito e dizendo, eu sou o dono da casa, eu sou o filho de Deus. Mas ele se apresentou como um despenseiro, anunciando a palavra, anunciando o evangelho e anunciando aquilo dentro do que Deus havia determinado e agindo somente dentro da visão que Deus havia passado para ele. Aquilo que ele recebeu era o que ele estava entregando com toda a humildade. Nunca disse ele, bolei um negócio, eu vou falar para vocês. Tudo que ele fazia era diretamente do coração de Deus, da vontade de Deus. Com humildade, como se ele fosse empregado, deixando de lado que ele era filho do dono da casa. Por isso que eu gosto muito daquela passagem. É uma das passagens mais belas e mais inspiradas que eu já li no Evangelho. Eu gosto muito do que Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. É um texto tremendo, que mostra como o Senhor Jesus é manso, humilde, como ele foi fiel com tudo, como ele cuidou bem da casa, como se fosse empregado. Porque ali está colocado o exemplo do Senhor Jesus para nós, que continuamos sendo dispenseiros da casa e também filhos do dono. Nós somos filhos do dono, mas temos que nos colocar como servos da casa. Então lá diz assim, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos servos, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fiel até a morte, fiel até o fim. Por isso que ele é quem é. E Jesus requer que nós aqui, que somos filhos do dono, quem aqui é filho do dono? Levante a mão. Ele quer que a gente se comporte como ele, como servo. Porque, olha, eu tenho certeza de quem eu sou. Mas eu não posso me exaltar por causa disso.
eu tenho que me colocar como servo, senão eu estou frito, senão eu despenco, eu caio, senão Deus me humilha, senão Deus me põe no pó. Mas se eu mesmo me colocar no pó, se eu mesmo me diminuir e com fidelidade, como se fosse um empregado, contratado para cuidar da casa, e você também se coloque no meu lugar, porque você também é dispenseiro, você também é mordomo, não importa se é homem ou mulher, você também é mordomo, é dispenseiro, você tem que cuidar de tudo, você não pode sair fora da visão. Aquilo que Jesus ensinou, o evangelho que ele pregou, o que ele anunciou, tem que ser anunciado fielmente, e nós temos que viver fielmente. Eu não posso fazer coisas fora da palavra, e eu não posso agir pela minha própria cabeça, porque do mesmo modo que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, fazendo tudo o que agradava ao Pai, eu e você temos que fazer a mesma coisa, com humildade, como servos, mas servos fiéis e com temor de Deus. Mas meu querido, minha querida, se rebaixe como servo, se faça menor do que homem, se faça menor do que escravo, se faça menor do que verme, e continue servindo ali no pó da terra, sendo fiel em tudo, porque Deus, o Pai, Ele vai te exaltar, Ele vai abençoar o teu trabalho, Ele vai te glorificar, Deus vai te exaltar com grande poder e grande glória. Deus se agrada de servos fiéis e servos humildes. E Ele quer isto. Se você falar, eu sou obreiro da igreja e não dou o dízimo, porque eu já trabalho, você está muito pretensioso achando que é obreiro de alguma coisa. Você é um mau empregado, você é um mau servo, você é uma má serva, porque inclusive você está dilapidando a casa do dono. Não está cumprindo a palavra, não está sendo fiel no rigor, no detalhe das coisas. Pastor, eu não dou o dízimo porque eu ganho tão pouco, e eu já trabalho tanto na igreja. Meu querido, você trabalha mais do que Jesus Cristo? Dá para comparar o teu grande trabalho com a obra de Jesus Cristo, que mesmo assim foi fiel em todas as coisas, e fiel até a morte, morte de cruz? Ele requer dispenseiro fiel, e não tem desculpa não, porque a palavra está aqui. Jesus Cristo era dizimista e ofertante fiel. Dizimista e ofertante fiel. Olha, Jesus Cristo deixou toda a sua glória, toda a sua riqueza, todo o seu poder, deixou tudo para se aniquilar aqui na terra, para se humilhar a si mesmo aqui na terra. E ele aqui na terra, quando estava despojado de tudo, que tinha largado carpintaria, que tinha largado emprego, largado família, depois de ter se despojado de tudo, ter dado como oferta tudo que ele tinha, saindo para pregar a boa nova, conforme aquilo que o Pai tinha mandado, ele vai viver só se entregando, só se dando, e finalmente na cruz do Calvário vai fazer a maior oferta de todos os tempos. Jesus não chegou lá na cruz e falou, vou dar só 10% do meu sangue. Tá bom demais, 10% do meu sangue dá para salvar o universo inteiro. E daria mesmo. Se Jesus ficasse ali na cruz e desse só o dízimo do seu sangue, eu e você seríamos salvos da mesma maneira pelo sangue de Jesus Cristo, porque o sangue dele é poderoso. Mas ele não deu 10%, ele deu 100%, ele deu tudo. Ele foi mais do que dizimista, ele foi mais do que ofertante, fiel até a morte. Ele requer isso de cada um de nós, que cada dispenseiro seja achado fiel. Agora, vamos ver uma coisa aqui. No próprio versículo 12, estou na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Leia comigo até o 14. Está escrito assim, vede, irmãos. Está falando com irmãos, hein? Somos irmãos por causa do mesmo Pai que nós temos. Essa palavra é com filhos do dono da casa. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim.
Você não pode anunciar nada diferente do que está no Evangelho. E você tem que ser participante, isto é, parceiro, parceira, sócio, sócia, até o fim. Como foi Jesus? Sendo obediente até a morte, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Você não pode ser mau e infiel, se apartar do Senhor, começar a achar, não preciso dar o dízimo, não preciso ofertar. Começar a achar as coisas da tua própria cabeça. Não existe isso no Evangelho. Tem que ser fiel ao que recebeu até o fim. Não deixar o coração se endurecer. O maior perigo que tem é crente velho, obreiro velho. É perigoso. É muito perigoso. Eu estou já há vários anos nessa caminhada. Espero continuar muito mais ainda. Mas eu tenho medo de me acomodar. Tenho medo de endurecer o meu coração. Eu tenho medo de achar que eu estou acima até da lei, acima até do Evangelho. Eu tenho medo que isso aconteça com você também. Por isso que hoje você está recebendo essa exortação. Por isso que você está ouvindo esta palavra. Deus requer de você fidelidade absoluta. Que você seja um exemplo. Como? Se eu amanhã, através do Espírito Santo, receber uma ordem, conversar com os pastores do Conselho da Paz e Vida e decidir juntos que você vai ter que ser colocado à frente de uma igreja para dirigir uma nova igreja. Se você não for um dispenseiro fiel, uma dispenseira fiel, um dizimista fiel, uma dizimista fiel, como que você vai chegar para o povo para falar de dízimo? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus não era hipócrita. Se você não é dizimista e você quer falar sobre dízimo, se você na hora de ofertar, oferta o pior e um dia vai ter que falar sobre oferta com o povo, como é que você vai ter cara para encarar uma multidão, para ver as pessoas, olhar nos olhos das pessoas? Como é que você vai ter a coragem de falar? É por isso que tem muito pastor e pastora que amarela na hora de falar de oferta. Tem vergonha, sabe por quê? Vergonha dele mesmo. Porque o coração já endureceu. Não é dizimista coisa nenhuma, não é ofertante coisa nenhuma. Quer ensinar as pessoas, mas ele mesmo não vive. Não foi assim com Jesus Cristo. Ele não era hipócrita, ele falava, ele vivia e ele praticava. E ele não admite, acredite nisso, falando com os servos, ele não admite que seja diferente. Vamos ver rapidamente, apenas lendo, não vou fazer comentários para não demorar. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 45. Olha o que está escrito. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Servo fiel e prudente. Para colocar na frente da casa, só pode ser fiel e prudente. Se você não é dizimista fiel nem ofertante fiel, você já está desqualificado. Você não é um bom dispenseiro, porque você consome o sustento da casa de Deus. O dízimo é chamado de mantimento da casa do Senhor. Você não dá o dízimo, aproveita em teu próprio interesse, você está consumindo o mantimento da casa do Senhor. Você não oferta, você está consumindo e devorando o mantimento da casa do Senhor. Já está desqualificado, não é um dispenseiro fiel. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa? Entenda bem, ele é o dono da casa. E ele constitui o servo fiel e prudente sobre a casa. Quem é? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Servo fiel e prudente que não é dizimista, sabendo que tem que superar o rigor dos fariseus e dos escribas, e que não dá o sustento na casa do Senhor, e está cuidando da casa do Senhor, e não dá exemplo, ele é um hipócrita. A sua parte vai ser destinada com os hipócritas. Está compreendendo isso? Vamos ver mais uma coisa. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Jesus
é esse homem, partiu para fora da terra, mas chamou os seus servos, chamou você entre eles, e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Jesus está no lugar altíssimo, assentado à direita de Deus. Ausentou-se logo, foram só 3 anos e meio aqui na terra, foi logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha só, o dinheiro é do Senhor. Não é do criado, não é do empregado, não é do mordomo, não é do servo. E muito tempo depois, graças a Deus que esse muito tempo depois já está chegando ao fim. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Você vai ter que ajustar contas. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, mentiroso, não tem temor de Deus, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Bom, ladrão ele não era, mas não era um bom servo. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Servo, mas inútil. Jesus quer que você seja um servo, uma serva fiel e prudente, mas vai valer a pena. Jesus Cristo está voltando, e se Ele ver que você está servindo com fidelidade, você vai ser colocado junto no trono com Jesus Cristo. Você vai ser herdeiro de Deus, você vai governar com o Senhor, você vai reinar com Cristo. Ninguém poderá tirar o teu tesouro. Quanto mais fiel você é, mais você recebe. Por que a igreja daquele pastor não vai para frente? Ah, tem algum segredo ali. Tem alguma coisa que a gente já desconfia o que é. Como que aquele pastor está na frente da igreja e a igreja encolhe com ele? Como pode encolher algo que cresce sozinho? O servo mau e negligente falou: eu sabia que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e que ajunta onde não espalhou. Como é que pode? É porque a pessoa não é um dispenseiro fiel. Está na frente do trabalho, mas não é fiel. Porque se você for fiel, meu querido e minha querida, o talento vai se multiplicar na tua mão. Você vai estender a mão para o povo, e o povo vai receber, e vai multiplicar, e você vai negociar, e vai ganhar muitas almas para o reino de Deus. A igreja, a casa do Senhor vai crescer, vai prosperar na tua mão. Se você é um servo fiel, o trabalho prospera na tua mão. Eu quero finalizar esta mensagem aqui, lendo para vocês em Lucas, capítulo 16, versículo 10. E aqui nós vamos terminar a mensagem. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis,
quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro, às riquezas. Se o servo e a serva não dão o dízimo, é porque o dinheiro, para ele, é mais importante do que honrar a Deus. Não é fiel. O dinheiro para ele é mais importante ter o dinheiro, reter o dinheiro, do que reter a presença do Espírito de Deus. A pessoa está dando esse testemunho. Ou você agrada a Mamon, ou você agrada a Deus. Não dá para agradar os dois. Se você não é fiel no pouco, não vai ser no muito também. Gostaríamos imensamente de pegar você, tirar de uma igreja pequena e colocar numa grande igreja. Mas se na igreja pequena você não está mostrando o bom trabalho de um mordomo fiel, se ali, ou a função que você recebeu dentro da igreja, a função que você tem dentro da igreja não cresce, não desenvolve, não progride, é porque você não está sendo um dispenseiro fiel. Porque se você for um líder de jovens fiel, os jovens vão se multiplicar. A tua liderança vai fazer com que aqueles jovens gerem outros jovens. Você vai ganhar muitos jovens. Se você cuida de crianças e o grupo de crianças diminui a cada semana, é porque você não é um dispenseiro fiel, uma dispenseira fiel. E assim vai com tudo. A assistência social da igreja não está indo para frente? Está faltando cesta básica para distribuir para quem precisa? Pastor, o povo não dá, o povo não traz. Não culpa o povo não, a culpa é sua. Se você está fazendo qualquer trabalho, seja na direção da casa do Senhor, ou qualquer trabalho dentro da casa do Senhor, e esse trabalho, ao invés de crescer, encolhe na tua mão, realmente você é um caso preocupante. Você não vai receber mais. É impossível que o Espírito Santo pegue você, que é negligente numa coisa pequena, para colocar numa coisa maior ainda. Porque se no pouco não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Se quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito também. Se no pequeno que você tem, o trabalho não cresce, não desenvolve, não acontece nada, você acha que o Espírito Santo vai cometer a loucura de colocar você na frente de um grande trabalho? Ao que tem se dará, e ao que não tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. Infelizmente, às vezes tem que pegar a pessoa e tirar da frente do trabalho. Meu amigo, você vai dar mais lucro para o reino de Deus ficando nas trevas exteriores, sabia? Ficando no banco, ficando encostado. Você vai dar mais lucro para o reino de Deus se você não ficar à frente do trabalho, porque você é o oposto de um servo bom e fiel. Na tua mão tudo encolhe. Na tua mão nada progride, você consegue destruir algo que cresce sozinho. Porque Jesus disse, o reino de Deus é semelhante a uma semente que o homem lança na terra e sem que ele saiba como, a semente brota, cresce, frutifica e se forma numa grande árvore, de maneira que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. O homem não sabe como o reino cresce, mas cresce sozinho. Se estiver encolhendo na tua mão, desperta. Você não está sendo fiel. Ou não está sendo fiel na casa de Deus, ou não está sendo fiel na palavra de Deus, ou não está sendo fiel na obra de Deus, ou está fora da visão, ou está fora do evangelho, ou está fora da fidelidade. Algo está errado na tua vida, porque se você for fiel, Deus vai se mostrar fiel também com você. A palavra vai produzir resultado na tua vida. O trabalho vai crescer e vai prosperar na tua mão. Nunca vai encolher, só vai multiplicar. Hoje, querido e querida, não pense que a gente está se reunindo aqui para querer arrecadar mais dinheiro para a igreja. Você pensa que nós estamos nos reunindo e trazendo essa palavra para querer arrecadar mais dinheiro para a igreja? Meu amigo, você não sabe como a paz de vida está crescendo. O Brasil inteiro está pedindo a paz de vida. A palavra está sendo pregada em todo o território nacional. O nosso Pai é rico e o nosso Pai recompensa quem é fiel. Você está numa obra que progride, que cresce, porque Deus está honrando o seu povo. E você tem que ser um dispenseiro fiel para esse trabalho crescer naquilo que Deus está entregando nas tuas mãos.
Que o Senhor ajunta onde não espalhou e que ceifa onde não semeou. E atemorizado, escondi o meu talento no chão. Aqui tens o que é teu. Desculpas. Senhor, não faço mais porque eu não tenho tempo. Desculpas. Senhor, não faço mais porque não tenho oportunidade. Desculpas. Senhor, eu não dou o dízimo porque eu ganho pouco. Desculpas. Senhor, eu não dou ofertas porque se eu der vai me fazer falta. Desculpas. Na verdade, você não confia neste Deus poderoso. Porque se você confiar neste Deus, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Sabe o que Deus está procurando aqui dentro? Despenseiros fiéis. Ele está procurando, os olhos do Senhor estão dentro deste lugar. Ele está procurando aqui pessoas que estejam dispostas a ser fiéis até o fim. Como Jesus. Você pensa que Jesus é quem Ele é porque Ele é Filho de Deus? Ele é quem Ele é porque Ele teve a coragem de se despojar da sua glória. Ocupar um corpo mortal e dolorido como o nosso. E viver entre homens como se Ele fosse mais um. E vivendo como homem simples, no anonimato. Se permitiu ser negociado por 30 moedas de prata, o preço de um servo, de um escravo. Assumiu o lugar de um escravo, se rebaixou. E podia protestar, eu valho mais que isso, 30 moedas é pouco, viu Judas? Judas, estou ofendido porque você está me negociando só por 30 moedas de prata, só isso que eu valho? Mas ele falou, não, se é assim que querem me ver, como se eu valesse apenas isso. Como se a minha vida não valesse mais do que a vida de um servo, de um escravo. Então é assim que eu vou ser. Foi se rebaixando, foi se despojando, foi se entregando, foi obedecendo, fazendo tudo o que o Pai queria. A oração máxima de Jesus sobre submissão, Ele fez ali no Getsemane. Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Obediente, fiel. Não adianta você sair fora da visão que o Espírito Santo tem nos dado, sair fora do Evangelho, querer fazer as coisas. O pastor falou assim, mas eu vou fazer assim. Não é obediente, não é fiel. Por isso que não vai para frente, não vai. Está falhando em tudo, está falhando em tudo. E deve ter mais problemas aí. Com certeza tem mais problemas aí. Mas o Senhor Jesus, o dono de todas as coisas e o possuidor da casa, o dono da casa, Ele disse, negociai até que eu venha. Ele está voltando. E Ele está voltando para acertar contas com seus servos. Está voltando para ajustar contas com os empregados da casa. E não queira estar em falta quando Ele voltar. Não queira. Porque vai sobrar para você. Vai ser terrível. Tenha temor de Deus. As coisas de Deus são sagradas, são santas. E Deus quer tua fidelidade absoluta. Tua fidelidade integral. Deus quer encontrar em você tanta fidelidade que Ele, através do Espírito Santo, nos avise dizendo, pegue tal pessoa, pode colocar na frente de uma nova igreja da Paz e Vida, porque aquela pessoa já provou para mim que é fiel, e quando ele estiver na frente daquele trabalho novo, eu vou honrá-la poderosamente, eu vou mandar o meu Espírito sobre aquela vida, sobre aquele lugar, eu vou realizar sinais, prodígios e maravilhas, eu vou multiplicar o povo, eu vou fazer o povo prosperar, eu vou fazer a obra crescer, porque aquele servo é fiel. Não foi o que o Senhor fez? Pegue o talento desse mau servo e dá para aquele que tem 10. Ele dá para quem é fiel. E quanto mais fiel você é, mais você recebe. Amém? Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Porque eu não quero ninguém aqui sendo envergonhado, envergonhada. Mas se você não se consertar,
e não passar a ser fiel, um dia você vai estar diante não apenas desta multidão aqui, mas diante de todos os homens e mulheres salvos, de todas as épocas, de todos os tempos e de todos os países, de todos os povos. E ali você vai ter que encarar a vergonha de ser declarado um servo inútil, um servo infiel. Ali você vai ver que a vergonha é muito grande. Se eu pegasse você agora para trazer aqui na frente, você ficaria envergonhado. E isso daqui, essa multidão aqui, não é nada perto daquela multidão que vai estar diante dele para prestar contas. Não é nada, te garanto. Passar um vergonhão daquele, futuramente, e principalmente na frente de Jesus, na frente dos anjos, sendo desmascarado, desmascarada, na frente de todo mundo. Você não vai achar buraco no chão para se esconder. Vai ficar roxo de vergonha. Você vai até pedir: Senhor, me lança logo nas trevas exteriores, porque eu não aguento tanta vergonha. Eu prefiro ficar lá nas trevas exteriores, no escuro, para que ninguém me veja, de tanta vergonha que eu tenho. Por isso, você vai se consertar com Deus agora. Amém? Se consertar com Deus aí. E com temor no coração. Com muito temor no coração. E olhe bem, não seja um hipócrita. Porque as trevas exteriores é um lugar que ele reservou para os hipócritas. Não é o Hades nem o inferno, hein? Não é o Hades nem o inferno. Ele reservou um lugar ali para os hipócritas. Imagine tanto hipócrita nas trevas exteriores. Vai ser uma bela companhia, vai ser uma bela convivência. Então, tenha temor de Deus. Tenha temor e seja fiel. Não seja hipócrita. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.